Amém. Então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas à nossa Conexão Feminina, ao nosso encontro de mulheres, nosso culto de mulheres, momento da gente poder falar do amor de Deus, poder compartilhar aí um pouquinho dos testemunhos. Quem está aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda. Nosso grupo é um grupo só de mulheres, um grupo que a gente juntou para falar justamente do amor de Deus, né? Não temos religiões, várias pessoas aqui de diversas religiões, mas com foco principal de falar do amor de Deus, de poder estar unidas. Então, vocês que estão aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Toda quarta-feira, 8h30, o link é o mesmo. Fique à vontade para estar aqui com a gente. Amém? Queria agradecer, né? Inicialmente, assim que eu entrei, já estava a Alvine e a Carol, que vai trazer a palavra para a gente. Então, a Carol, agradeço muito você ter aceitado com o nosso convite da Karen. Lembro de você quando a Karen falou. Eu lembrei logo de um culto que a gente fez quando a gente fazia os cultos nas casas de mulheres. E aí eu lembrei do culto, eu falei, nossa, eu lembro dela. Eu falei, foi no dia que a Regiane tava lá, ó, pegou água, jogou água em todo mundo, saiu jogando água, Deus tocou no coração dela jogar água, saiu jogando água em todo mundo. Foi uma bênção, uma bênção. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, porque eu sempre falo, né, para as meninas que a gente não tem religião, nosso foco principal é falar do amor de Deus. Acaba que tem muitas meninas cristãs, né, muitas meninas evangélicas, e a gente acaba trazendo mais gente das nossas igrejas e convívios. Mas a gente não tem religião, o nosso foco principal é realmente falar do amor de Deus. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse aí, Carol, falasse de você, o que você faz, e aí a gente faz uma oração inicial antes de passar a palavra realmente para você. Boa noite, gente. Boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Com vocês. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Perdão. É Thalita também. Thalita, como a Thalita falou, eu me chamo Carol. Eu hoje sou missionária da comunidade católica Shalom. Eu sou uma leiga consagrada. Hoje eu estou já indo para o meu segundo ano de consagração, já são 5 anos na comunidade como consagrada, né? Nesse caminho de consagração, eu fiz as minhas primeiras promessas de consagração no ano passado, vou agora para o meu segundo ano de consagração. Hoje eu atuo diretamente dentro da comunidade na evangelização dos jovens, então minha atuação direta no pastoreio dos jovens dentro da comunidade. E, assim, me sinto muito alcançada por Deus, que me impulsiona, né, a não viver presa nas minhas próprias vontades, né, naquilo que eu sou, mas me envia como missionária a todos os cantos onde Ele desejar, né? Quando fiz minhas primeiras promessas, dos pontos em que a gente promete fidelidade a Deus é de estarmos disponíveis para sermos enviados para onde Ele desejar. E hoje me sinto aqui também enviada por Ele para estar aqui e compartilhar um pouco com vocês. Sou pedagoga de formação, trabalho numa organização social, especificamente na área de formação hoje dentro dessa organização. Que bênção, Carol, que bênção. E é engraçado, né? Porque tem pessoas que a gente assiste pregação e toca tanto a gente, escuta a pessoa falar do amor de Deus, que a gente se identifica tanto e se sente tão tocada que a gente lembra. Porque quando a Karen falou, logo eu liguei você e já lembrei de tudo que aconteceu naquela noite. São pessoas especiais que às vezes tocam a gente de alguma forma, né? Então, eu estou realmente muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Antes da gente passar a palavra, eu vou iniciar aqui com uma oração. Vou até abrir aqui, normalmente eu faço oração. Alguém quer fazer a oração inicial? Carol, não liga muito, não. As mulheres aqui são meio tímidas, tá? Às vezes elas não falam muito, não. Mas eu falo por todas. Vamos orar, então, pedir para que Deus venha falar conosco, para que Ele venha usar a vida da Carol, para que Ele venha abrir os corações. Amém, meninas?
Senhor, Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa quarta-feira, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com as tuas filhas, Senhor, para poder falar do teu amor, Senhor, para poder compartilhar a tua palavra, para poder compartilhar testemunhos, Senhor, para edificar umas às outras, Senhor. Senhor, eu agradeço, meu Pai, não só pela minha vida, mas te agradeço pela vida de cada uma delas, meu Pai. Senhor, aquelas, meu Pai, que se disponibilizaram de estar aqui, meu Pai, essa noite, aquelas, meu Pai, que ainda estão se preparando, estão terminando de fazer as coisas que elas precisam fazer, meu Pai, mas que querem estar aqui conosco, meu Pai, ouvindo a tua palavra, e aquelas que também não puderam, meu Pai, estar, que o Senhor vai de encontro com cada uma delas, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Senhor, que nós possamos estar disponíveis, Senhor, para te ouvir, para te sentir nesta noite, meu Pai, que nós possamos sentir o teu Espírito, meu Pai, nos enchendo, nos fortalecendo nessa noite, meu Pai. Tira todo o cansaço, meu Pai, tira toda a tristeza, toda a angústia, meu Pai, toda a seta maligna, que tudo que não provém de ti caia por terra, Senhor. Que nós possamos ser alimentadas nessa noite, que nós possamos sair cheias do teu Espírito, meu Pai, que a tua palavra não saia em vão, não venha em vão, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor use a vida da Carol, meu Pai, que o Senhor continue usando a vida da tua filha, que o Senhor continue abençoando ela, o propósito dela, o chamado dela, Senhor, o ministério dela, o trabalho, a casa, Senhor, aonde ela for, meu Pai, que ela venha a ser, meu Pai, templo de bênção, que ela venha a ser uma pessoa que vá levar uma palavra de conforto, de sabedoria, que ela possa ser instrumento do Senhor, Pai. Capacita a tua filha, meu Pai, não deixe que mal nenhum chegue sobre a tua filha, Senhor. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, por cada familiar nosso, nós te pedimos pelos nossos trabalhos, nós te pedimos pelos nossos relacionamentos, nós te pedimos, meu Pai, para o nosso íntimo, meu Pai, pedimos, meu Pai, por tudo, meu Pai, por tudo, porque o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, sair daqui renovadas, meu Pai. Que nós possamos sair daqui com a Tua palavra e que a gente possa levar a Tua palavra para outras pessoas, Senhor. Senhor, eu te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Carol, a palavra é toda sua, fique à vontade para falar e deixa Deus te usar. Amém, amém. Bom, gente, que alegria, assim, poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus vai fazendo também na minha vida e me envia, né, para anunciar, né, para compartilhar com vocês, minhas irmãs aqui reunidas nessa noite. Bom, quando a Thalita me convidou para estar aqui com vocês, na verdade, assim, é Deus que queria mesmo. De quarta-feira é um dia de ministério para gente na comunidade. Então, eu nunca posso de quarta-feira. Especificamente essa semana, a gente recebeu a visita do assessor jovem que cuida, né, porque a comunidade está espalhada em vários lugares, né, do Brasil e do mundo. Então, nós temos missões em diversos lugares, e o nosso assessor jovem, que é o responsável geral pelo setor da juventude, estava na nossa missão, e ele ia embora hoje, quarta-feira. Então, nós adiantamos o ministério para terça, para poder estar com ele, para que ele nos desse uma palavra, estivesse conosco. Então, hoje eu não tinha o ministério. Então, creio que, de fato, foi da vontade do Senhor que eu pudesse estar aqui com vocês. E quando ela me convidou, né, eu me coloquei assim a escutar, né, o que Deus desejava nos falar, né, que eu acredito que também deseja falar a mim, ao meu coração. Quando me convida a compartilhar, também é em mim que Ele deseja fazer a obra, né. E quando eu me coloquei a escutar o que Deus desejava nos falar nesta noite, Ele me relembrou daquela passagem da primeira carta de São João, quando ele diz que São Paulo vai dizendo, né? São João vai dizendo que ele escreve aos jovens, que ele escreve aos anciãos, que ele escreve aos homens, às crianças, por conta das graças que o próprio Deus foi dando a estes, né? Os jovens de não terem medo, de serem destemidos, as crianças porque são abertas e reconhecem a Deus, enfim, ele vai dizendo isso. E depois ele diz acerca de não amar as coisas do mundo. E aí Deus me recordava um pouco desta palavra, quando ele dizia isso, né? Que não devemos amar as coisas do mundo,
porque o que vem do mundo, né, as coisas do mundo, são as concupiscências que nos afastam da verdade e do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. E que o maligno, ele nos sonda, né, para que a gente ame as coisas do mundo, para que nós nos percamos nas coisas do mundo e então nos afastemos de Deus. E aí, a partir desta recordação desta palavra que o Senhor me dava, eu me lembrei de uma formação que nós tivemos na comunidade, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje, que é uma formação que falava sobre a pecadora que vai aos pés de Jesus, né? Se derrama em lágrimas aos pés de Jesus. Hoje nós aqui reunidas como mulheres também vamos nos trilhar um caminho aí para nos reconhecermos nesta mulher, nesta pecadora que vai aos pés de Jesus, né? Se derrama ali em lágrimas aos pés de Jesus. Então, eu gostaria de convidar vocês para que juntos nós pudéssemos ler a passagem que está no Evangelho de São Lucas. E aí, capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. E aí nós vamos refletir um pouquinho juntos sobre essa palavra. E aí diz assim a palavra: um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia-o com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos as suas dívidas. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe então: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. E quando eu ia me recordando desta palavra, eu me recordei de uma experiência muito particular, assim, que eu vou experimentando ao longo deste tempo na comunidade, ao longo deste tempo junto deste caminho, né, rumo à santidade, à vontade do Senhor na minha vida, que é a experiência de reconhecer quem eu sou, reconhecer de fato qual é a minha identidade. Acredito que todas nós aqui já viveram experiências, porque nós vivemos numa sociedade que vai machucando, né? A figura feminina, então, é super machucada por essa sociedade.
E eu acredito que todas nós, em algum momento da nossa história, algum momento da nossa vida, já tenhamos vivido a experiência de olharmos para nós e perguntarmos: quem sou eu, sabe? Qual é a missão que eu tenho? Qual é o meu propósito? Porque as feridas que nós trazemos, as dores que nós acessamos ao longo de toda a nossa história, dores e feridas causadas por outros, mas muitas vezes por nós mesmos, por nossas incapacidades, por nossos pecados, por nossas falhas, enfim, nossas feridas, às vezes nos desconfiguram e nós podemos não reconhecer mais quem nós somos. Mas esta mulher, esta pecadora, descobriu quem era Deus ao descobrir quem ela era, ao descobrir os seus pecados. Vejam que a palavra vai nos dizer que ela sabia que Jesus estava lá. Jesus foi convidado para ir comer na casa deste fariseu e a tradição vai nos ajudar, vai nos auxiliar a compreender que esses banquetes que eram feitos nas casas dos fariseus e tal, naquela época, não eram simplesmente banquetes para a gente ir lá e comer e ser feliz e celebrar. Não era só uma festinha. Era um momento onde, às vezes, aquele convidado principal falaria algo sobre a Torá, que era a palavra naquele momento histórico. Então, Jesus foi convidado, de certa forma, para ser investigado também. Aquele fariseu tinha curiosidade sobre quem era Jesus, sobre qual era o papel deste homem que ganhava vulto, ganhava poder na sociedade, ganhava o olhar das pessoas, alcançava o olhar das pessoas. E ele desejava saber quem era. Então ele convida Jesus para estar ali com ele, sentado à mesa. E, em dado momento, Jesus certamente partilharia um pouco sobre a palavra, sobre a Torá, naquele momento. E esses banquetes, eles eram realizados de forma pública. Era convidado, mas a casa ficava aberta. Participava do banquete os convidados, aqueles que tinham sido convidados, mas outras pessoas podiam se aproximar para ouvir aquela palavra que seria dita em dado momento. Por isso, não haveria impedimentos desta mulher se aproximar. Ela poderia se aproximar, aquele lugar estaria aberto. Porém, ela era uma pecadora. E aí existiam impedimentos nessa sociedade. Porque uma pecadora deveria estar longe das outras pessoas. Até porque a lei daquele momento histórico dizia que aquele que fosse tocado ou que tocasse algum pecador, alguém que estava impuro, precisaria ir ao templo se purificar. Não era qualquer coisa tocar em um pecador, não era qualquer coisa se aproximar de um pecador. E ela era uma pecadora pública, as pessoas sabiam que ela era pecadora. E ela não teme, porque ela sabia quem estava ali. Vejam que a palavra vai dizer, e uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa da casa, trouxe um vaso de alabastro, e aí a narração continua. Ela sabia quem estava ali. E saber quem é Jesus não é algo que se dá só pela nossa vontade. Não é algo que se dá só porque eu quero saber quem é Jesus e pronto, eu sei. É uma ação de Deus, é uma ação do Espírito em nossas vidas. A palavra mesmo vai dizer que conhece o Pai aqueles a quem Ele o revela. Nós podemos conhecer a Jesus por uma ação eficaz do Espírito em nós, que nos dá a conhecer a verdade. E esta mulher foi atingida pela verdade de quem era Cristo. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós reconhecemos quem Ele é, quando Ele vai se revelando a nós, Ele nos devolve a nós mesmos. Ele nos dá de volta para nós mesmos. Ele nos dá a graça de reconhecermos também quem nós somos. E aí a atitude desta mulher é reveladora desta verdade. Qual é a primeira ação dela quando ela entra?
ela não queria simplesmente ouvir Jesus. Vejam que o interesse dela não era ouvir Jesus. Porque se ela quisesse somente ouvir Jesus, ela teria se aproximado, ficado ali, de frente, provavelmente. Não tinha microfone, gente. Ele não estava com o microfone lá. Qual era a forma mais fácil de ouvir Jesus? Estando de frente para ele. Então, ela poderia ter parado de frente para ele e escutado o que ele tinha a dizer para aquele povo. Mas não era essa a intenção dela. A palavra vai dizer que ela se aproximou, cadê aqui? Sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando aos seus pés, por detrás dele. Ela não tinha o desejo de simplesmente ouvi-lo, mas de adorá-lo. Naquela época, mesmo que ela fosse, e naquela época existiam, né, os povos pagãos que adoravam muitos deuses, o fato de se colocar aos pés e beijar os pés dos deuses era um sinal de adoração. Ela reconhecia de tal forma quem era Cristo, que a postura dela é uma postura de adoração. E este movimento do coração dela, este movimento da ação dela, dá a ela a graça de se reconhecer a si mesma. Vejam, ela começa a chorar. E ela não chora pouco, gente. A palavra diz que as lágrimas dela banharam os pés de Jesus. Não era aquele chorinho super singelo, sabe? Aquela lagriminha que cai aqui, que você nem muda assim o seu rosto, que você continua plena, só a lagriminha caindo. Não era esse choro. Era um choro profundo. Era um choro intenso. Era aquele choro que nos desfigura, sabe? Que a gente fica inchado, todo horroroso de tanto chorar. Era um choro profundo, era um choro de libertação. Era um choro de libertação, era um choro de cura. Era um choro de alguém que encontrava ali a liberdade, a verdadeira identidade. Era um choro de alguém que estava sendo devolvido a si mesmo, depois de ter sido tão roubada por si mesma e pelos outros. Depois de ter sido tão maltratada por si mesma e pelos outros. Depois de ter sido tão excluída por si mesma e pelos outros. Aquele era o choro de quem, ao reconhecer Jesus, teve sua vida toda devolvida. Por isso era um choro intenso, que era capaz de banhar os pés daquele que estava lhe devolvendo a vida. Nós também somos chamados a essa postura. Minhas irmãs, nós todas, se estamos aqui, em algum momento nós encontramos Cristo. Ou em algum momento fomos encontradas por Ele, porque Ele sempre dá o primeiro passo. Em algum momento nós fomos encontradas por Ele e nos deixamos ser encontradas. Por isso estamos aqui hoje. Às vezes, o que nós precisamos é dar este passo para adorá-lo, para nos colocar aos seus pés e permitir que Ele nos devolva a nós mesmos. Depender de Cristo, estar abandonada nele, não é perder a nossa identidade, não é perder quem nós somos. Não ter nada e dar tudo a Deus, ofertar tudo, deixar pai, mãe, família, terra, tudo como diz a palavra, por Deus, não é perder-se a si mesmo, pelo contrário, é ganhar-se. É se possuir novamente, porque nós só podemos dar a Deus aquilo que nós temos. E se nós não nos temos, porque estamos divididas com os nossos ídolos, e aí eu não falo só dos ídolos de deuses estranhos, eu falo dos ídolos dos nossos relacionamentos, que às vezes são ídolos para nós, os ídolos do dinheiro, que às vezes são ídolos para nós, os ídolos dos nossos sonhos, que às vezes são ídolos para nós, porque se Deus nos pede um dos nossos sonhos, nós não queremos dar. Então é maior do que Deus. Quantas vezes os nossos ídolos nos impedem dessa postura de nos derramarmos aos pés, de nos derramarmos em adoração?
Primeiro louvor que a Thalita colocou quando nós estávamos aqui, eu não conheço, mas em uma parte ele dizia algo assim, que Deus sondou meu coração e viu o desejo de te adorar. E aí ele resolveu se revelar, algo parecido com isso. Veja, quando Deus sonda o nosso coração e quando ele descobre em nós, assim como descobriu nesta mulher pecadora, o desejo sincero em adorá-lo, porque havia o reconhecido, porque sabia quem ele era, ele se revela a nós. E ao se revelar a nós, ele nos devolve a nós mesmos, ele se dá por inteiro, e isso faz com que ele nos dê novamente a posse de nós, para que, livres de tudo e de todos, nós possamos nos ofertar inteiras. Deus não deseja os nossos fragmentos. Deus não deseja as nossas partes. Deus nos deseja por inteiros. Deus deseja que todas as nossas ações, que todo o nosso respirar seja para Ele, do início ao fim do dia. E até mesmo quando dormimos. Deus deseja que todo o nosso ser esteja voltado para Ele. Mas nós só poderemos nos dar a Ele se não amarmos as coisas do mundo. Se não amarmos mais as coisas desse mundo do que amamos a Ele. Nós precisamos amar mais a Deus. E vejam, Jesus espertamente percebe aquele fariseu e as intenções do coração daquele fariseu. Vejam que a palavra diz assim: ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que o toca, pois ela é pecadora. Veja, aquele homem tinha uma boa intenção, até a gente pode dizer. Ele queria Jesus próximo, nem que fosse para investigá-lo. Ele chamou Jesus. Ele queria também estar com Jesus. Mas a intenção e o orgulho do coração dele era tanto que a primeira ação dele é a ação do julgamento. Ele não é profeta, então. Ele não sabe quem é esta mulher. Ele não sabe quem é esta mulher. E vejam, a cena não deve ter sido tranquila. Imaginem comigo uma sociedade que abomina os pecadores públicos. Que se você o toca, você fica contaminado e precisa ir se purificar no templo. Imagina num banquete, naquele momento, alguém entra. Ela deve ter entrado correndo. Ela deve ter entrado assim, sabe? Se desviando, e se ela estava enxugando os pés dele com seus cabelos, certamente o véu dela até tenha caído. Porque as mulheres usavam véus. Então, ela deve ter entrado afobada ali. Porque ela sabia que o povo ia tirar ela de lá e arrancar ela de lá. Ela tinha pouco tempo para se dar a Deus. Ela tinha pouco tempo para amá-lo com tudo que ela era. Ela foi extremamente ousada. E aí, Jesus não a para, não impede que ela faça o que ela estava fazendo. Ele deixa. E aí ele é julgado. Ele é julgado por aquele que o convidou. E misericordiosamente, vejam, ele teve misericórdia do fariseu. Ele não condenou o fariseu. Ele misericordiosamente conta uma parábola para aquele fariseu. Ele pergunta: tem um credor que tem 2 devedores, um deve 500, outro deve 50, ele perdoa os 2. A quem ele amará mais? Quem o amará mais? Aí o fariseu diz: certamente o que foi mais perdoado. Julgaste bem. Veja, você me amou, você me convidou para estar aqui. Mas você tinha pouco a ser perdoado, talvez. Porque você já se acha completo. Então você não chorou aos meus pés, você não me lavou, você não teve essas atitudes de me dar o ósculo santo, você não teve nada, você demonstrou pouco amor. Ela, pelo contrário,
que se reconheceu, que sabia quem ela era, chorou lavando os meus pés, secou os meus pés com os cabelos. Gente, ela não era uma pobretona. Às vezes a gente olha e pensa, nossa, ela era uma pobre, coitada. Ela era pecadora, mas ela não era uma pobretona. Ela tinha com ela um vidro de alabastro com perfume. A tradição vai nos dizer que era nardo. Isso era caríssimo para a época. Um vaso de alabastro é um vaso de um... É como se fosse uma cerâmica, um material caríssimo para a época. E o perfume de nardo é um perfume caro. Ela não levou qualquer coisa. Ela não levou qualquer coisinha ali para Jesus. Ela levou algo que tinha um valor, uma importância grande. E aí Jesus tem misericórdia deste fariseu, ele tem misericórdia deste homem, anunciando a ele a verdade, mas ele dá àquela mulher mais do que aquela mulher poderia esperar. Aquela mulher já tinha o amado muito, e ele diz, ela muito amou, ela demonstrou muito amor. Ela já tinha o amado. E aí Deus a surpreende, concedendo-lhe o perdão. Deus já tinha revelado a ela quem ela era. Já tinha devolvido a identidade para ela. Ela chorava, inclusive, os pecados dela. Ali ela chorava os pecados dela. Ela sabia quem ela era. Ela sabia, ali ela já sabia quem ela era. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós choramos as nossas dores. Devemos chorar. Ao reconhecer o tamanho das nossas faltas, nós devemos chorar profundamente, porque sabemos a ofensa que nós fazemos ao coração de Deus. Mas Deus não para por aí e a surpreende, perdoando-lhe os pecados. Perdoando-lhe os pecados. Veja, olha só, ela não foi ali pedir nada a Jesus. Ela foi ali amar, adorar a Jesus. Deus a devolveu a ela mesma. Jesus a devolveu a ela mesma. Olha, reconhece quem tu és. E ao reconhecer quem tu és, eu me revelo inteiramente a ti. O que dizia a música. Né? Ao ver o desejo do teu coração de me adorar, eu resolvi me revelar a ti. E ela, já tendo sido profundamente amada e já tendo muito amado, é ainda surpreendida pelo Senhor, que perdoa os seus pecados. Que perdoa todos os seus pecados. O povo ali já começa, né? Quem é que está perdoando os pecados? Como assim perdoa os pecados? E ele diz, vai em paz, tua fé te salvou. Ele dá a liberdade para aquela mulher, a liberdade profunda. Minhas irmãs, Deus hoje deseja fazer esta obra nas nossas vidas. Deus deseja nos devolver a nós mesmas, reconstruindo e reconstituindo a nossa identidade de filhas de Deus. De filhas de Deus. Ele deseja fazer isso para conosco. E isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E ao nos devolver a nós mesmas, ele nos dará a graça de reconhecermos as nossas faltas e de chorarmos os nossos pecados. Não é fácil estar próximo de Deus e amar a Deus. Porque nós vamos reconhecendo quem nós somos. Nós vamos reconhecendo a nossa miséria. Porque por nós mesmas, minhas irmãs, nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Nós precisamos da ação do Espírito em nós. Nós precisamos. Mas o Senhor não se importa com isso. A Thalita colocou aqui a música para nós, né?
mais sondei seu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos. A palavra também diz: eis que não vos chamo mais servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não vos chamo mais servos, mas amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Aí a música continua: para uma vida de vitória e de conquista, escuta o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verás o livramento, eu sou o teu Deus. Esta é a promessa eficaz do Senhor, e a mesma que ele fez à pecadora. Tua fé te salvou, vá em paz. Vá em paz. E quando Deus nos diz que nós, 1000 cairão à nossa direita, ao nosso lado, que nós não seremos atingidos, ele não está dizendo que nós não teremos problemas. Ele não está dizendo que nós não teremos tribulações. Ele não está dizendo que nós não teremos dores. Ele está dizendo que ele estará conosco e que nós passaremos por isso. Às vezes nós romantizamos as palavras do Senhor, achando que estar com o Senhor é um passaporte para não sofrer. É um passaporte para não ter mais dor nenhuma. É um passaporte para não ter mais tribulação. Não. A palavra diz: se quiseres me servir, pega a tua cruz de cada dia e me siga. Estar com o Senhor não é um passaporte para não sofrer mais, para não ter mais dor, para não ter mais tribulação. Mas estar com o Senhor é a certeza da paz. É a certeza da vitória. É a certeza de não estar sozinho. É a certeza do propósito no meio da dor. Estar com o Senhor nos eleva a uma vida diferente, a viver os nossos sofrimentos de uma forma diferente. Nós somos chamados a dar esse testemunho. Quando os sofrimentos baterem à nossa porta, nós somos chamados a encará-los e estarmos de pé, porque não estamos sozinhos e já sabemos da vitória. Talvez não uma vitória como o mundo espera. O sofrimento foi arrancado dela. É isso que o mundo espera. Mas não é isso que Deus nos diz. Ele nos garante a vitória. E essa vitória é a vitória do céu. É a vitória da paz. É a vitória da salvação. Vai em paz. Tua fé te salvou. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Nós hoje somos chamados a reconhecer nossas limitações, nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. Nós somos chamadas a, como mulheres que encontraram a Deus, que encontraram o Senhor, que sabem onde o Senhor está, como esta pecadora, que sabia que Ele estava lá. Adorarmos Ele. Nos colocarmos aos seus pés numa postura de humildade, de reconhecimento da nossa pequenez. E deixarmos que o Espírito nos use, nos sonde, nos impulsione a sermos testemunhas verdadeiras de quem Ele é. Existe uma frase que diz que muitas vezes o outro só poderá ler o Evangelho que é apresentado pela nossa vida. Algumas pessoas nunca pegaram a Bíblia. Algumas pessoas talvez nunca tenham escutado falar de Cristo. E sim, muitas pessoas talvez nunca tenham escutado falar de Cristo. Ou não do Cristo que nós conhecemos e encontramos. Talvez de um Cristo histórico, de alguém que historicamente viveu. E este é o grande mal da sociedade moderna. Matar quem é Deus. Deus é Cristo, Jesus Cristo é uma figura histórica só. E não é, nós sabemos que não é. Ele é uma figura histórica, mas não só uma figura histórica. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós sabemos disso. Mas muitas pessoas não conheceram isso. Muitas pessoas não tocaram na palavra.
Só verão e só conhecerão a palavra por meio da nossa vida, do nosso testemunho, que seja reflexo deste Deus de misericórdia e de amor. Se nós não assumirmos a postura desta mulher, que levou tudo, este vidro de nardo e este perfume podem representar este tudo, esta oferta total, este derramar-se com totalidade diante de Deus. Se nós não levarmos o nosso tudo, se Deus não for o primeiro, mais importante do que todas as outras coisas que nós temos nas nossas vidas, talvez nós não encontremos a paz que essa mulher encontrou, mesmo conhecendo o Senhor. Esses dias, em uma pregação, o sacerdote dizia assim para nós, que nós precisávamos tomar cuidado, porque muitas vezes, tendo conhecido ao Senhor, nós viveríamos infelizes, mais infelizes do que quem está no mundo. E aí ele nos explicou. Porque quando nós conhecemos o Senhor e não damos tudo a Ele, nós não temos as consolações espirituais que Ele nos promete. E não temos as consolações humanas que Ele pode nos conceder. Que é a certeza de passar até pelas dores com inteireza. E, igualmente, nós não estamos no mundo. Então, no mundo, quem está no mundo não tem as consolações espirituais, mas estão enganados. Então, entre aspas, vão se satisfazendo com as coisas que o mundo oferece. Mas aqueles que reconheceram quem é Jesus, que conhecem quem é Jesus, mas não se dão por inteiro, vivem uma eterna incompletude. É o que Jesus vai dizer para nós do morno. São aqueles que são mornos. São aqueles que são mornos. Nós somos chamados a não sermos mais mornas. A sermos mulheres que testemunham de verdade terem sido encontradas por Deus. De verdade terem se dado inteiramente por amor ao Senhor. Nós, como mulheres, somos chamadas a sermos uma resposta para essa sociedade. Uma resposta. Se você conheceu a Cristo, se você está aqui hoje nessa sociedade, é porque Deus quis que você estivesse aqui. E você é uma resposta para esse tempo. Sim, num tempo de pandemia, sim, num tempo de luta, sim, num tempo de dores, sim, num tempo onde as coisas estão estranhas, estão difíceis. Não é para você ser resposta em outro tempo. É para esse tempo que você foi chamada para ser resposta. Para o hoje. Para o hoje. Para este tempo. Minhas irmãs, que nós possamos verdadeiramente nos deixar ser encontradas por Cristo, encontrarmos a Ele, assumirmos essa postura de adoração, que é o despojamento total de nós mesmos, não querermos outras coisas mais do que a Deus, e por isso deixarmos com que Ele nos devolva a nós mesmos, e vivendo a nossa mais perfeita identidade feminina, porque foi assim que Ele nos fez. A nossa identidade de mulheres, porque foi assim que Ele nos fez. E vivendo plenamente essa identidade de mulher que Ele nos deu. Nesta sociedade, neste tempo, podermos responder aos sofrimentos do mundo, às dores do mundo. Eu queria, antes de encerrar esse momento de partilha, este momento de troca, né, de reflexão sobre a palavra de Deus, ler um pedacinho da passagem que o Senhor me motivou e que motivou toda essa partilha. E depois eu gostaria de, junto com vocês, fazer uma breve oração para que nós possamos nos devolver mesmo a Deus. Uma oração de oferta, assim como essa mulher que foi lá chorar os teus pecados, chorar a sua vida aos pés do Senhor. Que nós hoje possamos brevemente fazer também esta oração de oferta. A palavra diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome.
Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. E voltando à nossa passagem da pecadora, ele diz assim: ela muito me amou, porque tens demonstrado muito amor. Mais do que pouco se perdoa, mais ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Tua fé te salvou, vai em paz. Minhas irmãs, que juntas possamos erguer este momento de oração ao Senhor, devolvendo as nossas vidas a Ele. Senhor Pai Santo de bondade, nós queremos nos devolver a Ti, nós queremos nos dar a Ti nesta noite. Nós queremos reconhecer que somos sim pecadoras e como esta mulher queremos nos derramar as lágrimas da nossa alma diante de Ti, Senhor. Queremos reconhecer que Tu és o nosso Senhor e que não queremos viver contigo pela metade, fragmentadas. Não queremos estar diante de Ti não sendo inteiras. Não queremos Te dar partes do nosso dia, não queremos Te dar partes da nossa semana, não queremos Te dar partes de nós mesmos, mas queremos nos dar por inteira a Ti. Nossos pensamentos, nossas ações, nossos sonhos, nossos planos, nossa família, nossos amigos, tudo pertence a Ti, Senhor. E reconhecemos que, se tudo estiver aos Teus pés, nos dará tudo quanto for necessário para que cumpramos a nossa missão, que foi um desígnio feito por Ti para nós. Queremos, Senhor, nesta noite, suplicar que a ação do Teu Espírito Santo em nós possa nos levar a sermos evangelhos vivos neste mundo, a sermos testemunhas vivas neste mundo. Não permita que nenhuma de nós, aqui presente nesta noite, caia, Senhor. Caia no pecado do orgulho, de já se sentir pronta e preparada, mas nos dá a graça da humildade desta pecadora, que reconhecendo-se pequena e frágil, se dando por inteiro, se derramando por inteira, foi reconstituída por Ti. Reconstitui as nossas vidas, Senhor. Reconstitui a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, reconstitui as nossas famílias, reconstitui as nossas histórias, Senhor. Reconstitui quem somos e nos devolve, Senhor, a paz. Nos dá a viver esta paz que é a Tua presença, a certeza da Tua presença, mesmo em meio às dores e às tribulações deste mundo. Nos dá a ser respostas para este mundo, Senhor. Senhor, nós queremos nos colocar hoje na Tua presença. Nós queremos suplicar que o Senhor possa nos transformar em amigos Teus, amigas Tuas. Não mais servas simplesmente, Senhor, mas amigas, porque nos dá a conhecer as Tuas verdades, a Tua vontade. Realiza em nós, Senhor, a obra que realizou no coração de tantos homens e mulheres que estão descritos nas Sagradas Escrituras e tantos homens e mulheres depois disso que verdadeiramente Te adoraram. Faz de nós verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Faz de nós mulheres santas que lutam e que buscam na sua vida cotidiana a santidade, que é estar na Tua vontade, que é viver a Tua vontade, Senhor. Senhor, que o inimigo não nos roube de Ti, que o inimigo não nos furte a graça de sermos inteiras Tuas, que o inimigo não nos impeça de viver na dinâmica de um amor esponsal a Ti,
Que o inimigo não nos impeça de renovar o nosso encontro contigo. Age em nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração. E vê o nosso desejo e transforma o nosso desejo, mesmo que as nossas forças não sejam capazes de fazer isso. Que a ação do Teu Espírito em nós, porque desejamos verdadeiramente sermos inteiras Tuas. Que a ação do Teu Espírito em nós possa nos fazer assim. Possa nos fazer íntegras, inteiras. Mulheres que buscam a Ti. Mulheres que se dão a Ti. Mulheres que se dão por Ti, por amor a Ti. Dai-nos, Senhor, a graça de não sermos iguais a todos os outros homens e mulheres desta terra. Não porque somos melhores, mas porque podemos ser reflexos da Tua presença. Dai-nos esta graça de não passarmos desapercebidos pelo mundo. Não porque somos melhores, mas porque as pessoas podem ler a Tua vida em nossa vida. Dai-nos a graça, Senhor, de irmos além, de não nos retermos. Dai-nos a graça de amar-te até o fim. E com tudo que somos e temos, até o martírio, se necessário for, Senhor. Dai-nos a graça de amar-te até o fim. Senhor, e certos de que a tua ação é eficaz, já louvamos e bendizemos a ti. Já glorificamos o teu santo nome porque sabemos, Senhor, mesmo que ainda não possamos ver com os nossos olhos, mesmo que ainda não possamos contemplar no tempo presente, já sabemos da tua vitória e já glorificamos o teu santo nome por isso. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito sejas tu. Em tuas mãos, Senhor, colocamos as nossas vidas. Tu és o nosso Senhor e Rei. Eu, Senhor, com a graça da minha consagração, consagro-me a mim e a todas as minhas irmãs em tuas mãos, para que tu faças de nós aquilo que o teu coração de Pai desde sempre desejou e sonhou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Eu estou aqui mais uma vez impactada, porque a gente vê, a gente sente, né, a presença do Senhor, e você traz uma paz na hora que você fala, as suas palavras acalmam o coração, trazem a paz mesmo. Tudo que você falou, eu, né, fico pensando nesses dias, eu estava até conversando, eu, minha sogra e minha cunhada, sobre entrega, né? Porque às vezes a gente vai na igreja e aí a gente fica tímida, né? Por exemplo, na igreja evangélica, que a gente tem igreja que é mais fervorosa, a católica também, né? Tem a católica carismática, e a gente que é muito fervoroso, eu falo, quando eu vou no culto, eu simplesmente vou para me entregar para Deus. Então eu não tô nem aí quem tá do meu lado, eu canto alto, eu choro, eu dou risada, eu grito. E entregar mesmo, né? Igual você falou, quando a gente coloca Deus como prioridade, quando a gente coloca Deus no centro, a gente não tá nem aí porque as outras pessoas vão fazer. A gente tem que tirar esse negócio de... porque a gente vive muito num mundo que a gente fica pensando muito no que os outros estão pensando, né? O que as pessoas vão pensar da gente. Se eu gritar, se eu falar alto, se eu chorar, se eu rir... Então, a gente tem que realmente tirar isso da gente. Quando você está naquele momento com Deus, você tem que se entregar totalmente. Se chorar quando tem que chorar, rir quando tem que rir. Entregar o seu melhor para Ele. Às vezes eu estou no culto assim, eu falo, Senhor, realmente, quando você está na presença de Deus, você lembra dos seus pecados, porque quando a gente caminha com Deus, a gente sabe o que é pecado ou não, né? Então, às vezes, a gente comete pecados e aí, quando a gente está na presença dele, ou quando a gente tira um tempo em casa para orar, ou quando a gente está na igreja que a gente lembra dos nossos pecados, você foi falando e eu fui pensando em mim, assim, muitas vezes eu falo, meu Senhor, quando eu chego na igreja, eu falo, Senhor, eu sei que eu ri, mas me perdoa, Senhor, e começo a chorar. Acho que as pessoas passam em volta e falam, nossa, essa daí tá passando por muitos problemas, mas não, é a gente se reconhecendo, né? A gente reconhecendo os nossos próprios pecados, a gente reconhecendo as nossas falhas, principalmente nossas falhas com ele, né?
Porque, igual eu falo, por mais que a gente está aqui toda quarta-feira, esse grupo, graças a Deus, Deus tem mantido, agora vai fazer 2 anos que a gente está nesse culto online, ainda não teve o prazer de se encontrar pessoalmente. Muitas aqui a gente já conhece de nome, já sabe os nomes dos filhos, às vezes sabe um pouquinho dos problemas, porque a gente tem compartilhado toda quarta-feira, mas muitas não se conhecem pessoalmente. E eu quero muito encontrar, mas mesmo a gente estando todas as quarta-feiras aqui, a gente não está fazendo nem 1/3 para Deus do que a gente deveria fazer. Então, que a gente venha realmente se entregar, né? Sentir a presença do Pai, poder dar o nosso melhor. É igual ela falou, né? Se a gente achar que, olha, se Deus mandar dar isso daqui para ele, isso daqui, Senhor, não consigo não. Então, Deus não está como prioridade, Deus não está no centro. A gente tem que rever os nossos conceitos. Então, falou tremendamente comigo. Nossa, uma bênção, uma bênção. E agora a Karen quer falar e ela vai fazer... Daqui a pouco eu vou pôr ela para orar. Vai orar, mano. Precisando mesmo. Ai, ouvir a Carol é encantadora. A Carol, eu trabalhei com a Carol, tive a honra de trabalhar com a Carol. Carol é essa paciência toda aí mesmo, gente. Eu tive a honra de ser ministrada pela Carol, um processo que eu passei lá atrás, eu acho que ela se lembra, que eu e o Rafa se separou e tal, e eu tive a honra de ser ministrada por ela. Só agradecimento pela sua vida, Carol, porque você é uma luz na minha vida. Morro de saudade de você, de ouvir seus conselhos, do seu abraço. Quem precisar da Carol, ela está sempre disponível, né? Carol é uma bênção, gente, uma bênção. Obrigada, viu, por ter atendido de imediato. Eu confesso que a Thalita, quando me mandou, eu mandei para um monte de gente. O que você vai fazer amanhã? Mas a Carol sempre ardeu no meu coração. E aí eu falei, vou mandar para a Carol, porque a Carol nunca responde. Aí ontem ela me respondeu. Falei, Carol, o que você vai fazer amanhã? Ela, eu tenho um negócio na igreja, mas eu acho que vai dar certo. Aí hoje ela me mandou mensagem 9 e pouco da manhã aqui, eu estava indo trabalhar e ela mandou um ponto de interrogação para me respondê-la. Mas deu certo, graças a Deus. Obrigada mesmo, de coração. Você sabe que você é luz. Ai, saudade. Eu queria agradecer umas pessoas que entrou. Mandei de imediato, ó. A Ingrid, a Karina, a Adri, que mora aqui, tá aí online. Muito obrigada, gente. Voltem sempre, traga mais gente, ó, claro. É isso. Amém, glória a Deus. Amém. Meninas, antes da gente, começar a nos despedir, eu queria pegar os pedidos de oração. Alguém tem um pedido de oração para eu colocar aqui no caderno para a gente orar? Ó, a Regiane, que testou positivo para a Covid. Orem pela vida dela, tá? Com sintomas fracos, mas vamos orar pela vida dela. Coloca minha irmã também, que tá com Covid, minha cunhada. Qual das irmãs? A Thaís. Thaís. Quem mais? Thaís, Thiago. Tudo com Covid, tá? Thaís, Thiago, a Érica, a Marina, Micaela. Tudo com Covid. Eita. A Maria Eduarda, filha da Adri também, tá com suspeita. Não sei se já saiu o teste, mas se já saiu, tá positivo. Também tá com Covid. Pode pôr aí. Já tô voltando, calma aí. Mais alguém? Eu espero parar por aí, né? Acho que não. Amém, tomara. Amém. Eu falei ainda pra Regiane, quinta-feira ela foi comigo no culto. Aí ela me ligou ontem, Thalita, testei positivo. Eu falei, amiga, quando a gente se viu, já fazia 17 dias que eu tava com Covid. Eu espero que não tenha sido eu que te passei. Ela, não, acho que não. Eu, ufa, porque dá uma... Por mais, que graças a Deus agora a maioria tá vacinado, mas a gente fica igual. Eu passei pra minha sogra, eu passei pra minha cunhada. Aí já fica, quando minha sogra tô com dor no corpo, já doeu meu coração. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente fica, com remorso, falando, meu Deus. Mas graças a Deus tá todo mundo bem, agora tá todo mundo curado. Mas vamos orar aí pela saúde de todo mundo. Quem mais? Mais pedidos, meninas? Amém. José, saúde. Sua causa a gente já tá cuidando. Deus tá cuidando, tá preparando a hora certa. Boa noite, meninas, tudo bom?
Boa noite. Eu ia perguntar para a Bruna. Eu ia falar, Bruna, fala aí, queremos saber como está a Ayla. Aqui, ó. Oh, meu Deus, as duas Ayla ali, ó. Oh, gente. Tá, tô chorando atrás de TT. Isso. Eu queria continuar que você pedir orações para vocês pela vida da Ayla, porque a gente tratou da bactéria, né, lá no hospital. Só que a hemoglobina dela tá muito baixa, a médica falou. Hoje ela falou que sim, que se continuasse baixa, a Ayla ia precisar de fazer transfusão de sangue. Né? Aí sexta-feira ela vai fazer de novo uma bateria de exame e para quarta-feira mostrar, mandar ela também pro hemato, acho que é hemato que se fala, e continuar as orações, porque ela falou assim que ela é muito nova para ter anemia, não sabe qual é o tipo de anemia ainda, e continuar orando, né? Porque cada hora é uma coisa diferente. Amém. Vamos orar, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Amém, obrigada. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido, meninas? A Sandrinha tá pedindo pela família dos vizinhos dela. A menina tinha 22 anos, ela acabou de ter um bebê de 26 dias, ela pegou Covid, parece que ficou super mal e acabou falecendo. E o bebê tem 26 dias só e perdeu a mãe. Então vamos orar, né, por essa família. O bebê ainda não entende, mas a gente sabe quanto é importante, né, ter uma mãe e a família também, porque é muito jovem, a gente não está preparado para isso. Então vamos orar por essa família. Vamos continuar orando pela vida da Rê, do Anderson. O que mais? Alvina. Thalita, Oi, Ângela. tudo bem? Tudo. É a paz. A paz. Eu sou uma figura, né? Eu queria pedir oração pela minha mãe. Ela teve Covid e, graças a Deus, ela foi curada. Só que ela tá com infecção urinária e ela precisa de fazer exames. E como ela tá na Bahia, aí ela tá conseguindo agora, pegou umas guias, né, para fazer os exames, 2 tipos de exame. E depois ela tem que ir em busca de um ginecologista, né? Porque ela tá sentindo dor por mais tempo. Aí pedi oração, né, pela saúde dela, do meu pai, pela vida deles, né, o matrimônio, e pedi minha oração. Amém. Vamos orar. Como que é o nome da sua mãe mesmo? Enaide Pedro. Enaide. Isso. Aí tá encaminhando os exames, ela já vai fazer parece uns 2. Aí dia 1º de fevereiro acho que ela tem mais outro. Eu creio que Deus está no controle, né? É porque lá na Bahia, essas coisas de médico é um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Mas tá dando, graças a Deus, as coisas estão se encaminhando, né? Amém, amém. Vamos continuar orando. E agradecer pelas orações a minha vizinha que saiu do tubo e já tá tomando remédios, tá no quarto, tá se recuperando aos poucos. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos continuar. Vamos agradecer, né? Ela tá já no quarto, que bom. Vamos continuar orando, né, pela recuperação dela. A Alvina tá pedindo a mãe dela, né? Amém. Obrigada. Amém. Amém. Mais alguém? Mais algum pedido de oração? Amém. Então, Karen, você vai botar a Ayla para orar? Essa é pentecostal, hein? Vai. Olha que coisa mais linda, tia. Essa daqui, minha filha, vai ser sapatinho de fogo. Amém. Ora aí, Karen, pelos nossos pedidos. Meninas, quem tiver com carta, com pedido de oração, cartas, roupa, vamos aproveitar esse momento para apresentar, para Karen orar pela gente, por essas causas, amém? Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra, por ter falado a cada coração. Eu creio, Senhor, que o Senhor direcionou a cada coração que o Senhor queria transmitir. Pai, queremos te entregar, Senhor, esses pedidos de oração por todas as pessoas que estão com Covid. Senhor, queremos também te entregar a vida da Ayla nas tuas mãos.
Sabemos que o Senhor é médico dos médicos, que não há nada, nenhuma doença, Senhor, que seja permitida por Ti. Deus, queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia. Queremos também Te entregar a vida da mãe da Alvina nas Tuas mãos. Senhor, quero Te entregar, Senhor, pela família a família dos vizinhos da Sandra. Quero Te entregar também a vida da mãe da Ângela nas Tuas mãos. Senhor, quero Te entregar a tia da Sônia, que está com depressão, por um emprego pelo filho da Daniela, pela Regiane, que está com Covid, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo e te bendizer o Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Carol, Amém. mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença, por trazer a palavra. Espero que você venha outras vezes trazer a palavra, que você também fique à vontade para estar aqui conosco, para ouvir, né, também. Meninas que estão aqui a primeira vez, fiquem à vontade também para estarem com a gente quarta-feira, convidar mais mulheres. A gente também tem um grupo lá no WhatsApp que a gente compartilha muita coisa legal, não é um grupo que fica enchendo o saco todo dia, mas a gente compartilha muitas coisas legais que vão edificando umas às outras. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas mais uma vez. Uma boa noite para vocês, um restinho de quarta abençoado, o resto de semana abençoado para vocês. Qualquer coisa, vocês sabem, a gente está à disposição aí para orar juntas, para jejuar, para ir nas casas. Fiquem à vontade, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite, meninas. Deus abençoe.